Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar, campeando as próprias origens. Qualquer guri vai achar. Boa noite a todos e todas. Eu vou tentar ser breve, porque o ministro Pimenta representa todos nós, do governo federal, enquanto ministro da Reconstrução, da coordenação de todo o trabalho liderado pelo presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul, na parceria com o governo do Estado, com os municípios, com os empreendedores, com a sociedade civil. Então, certamente, muitas informações o ministro Pimenta poderá aqui detalhar para vocês. Mas, como aqui a FAMURS foi a primeira casa que recebeu a mim e o Pimenta, logo depois do dia 28 de maio, então a gente quer primeiro não só nos solidarizar com o povo gaúcho, mas agradecer aos prefeitos e prefeitas que atuam na agenda municipalista, aqueles que estão na primeira resposta em qualquer que seja a política pública, é a primeira porta que o cidadão bate. Em épocas de normalidade, já são os atores da política mais importantes. E em época de desafios, são os que estão mais perto da população. Então, o governo federal, o governo do Estado, tem que estar de braços dados com os municípios, com as equipes municipais, para que o cidadão que mora ali naquele endereço seja melhor atendido. Então, fica aqui a minha solidariedade, o meu reconhecimento, o meu agradecimento. Obrigado sempre pela hospitalidade de vocês, pela generosidade de vocês, principalmente eu, que sou um colaborador do presidente Lula, que venho ali do norte, lá do Amapá. Minha primeira candidatura majoritária foi para prefeito, mas não deu certo. Não deu certo porque eu queria muito ser prefeito. Eu penso que é realmente muito nobre você ser prefeito, cuidar da cidade, das coisas aparentemente mais simples, mas mais importantes no dia a dia da população. Depois fiz o destino que eu governasse no Estado por algumas vezes, e agora ser colaborador do presidente Lula com muita honra, com muita gratidão à confiança dele. Então, saudar o governador Eduardo Leite, o presidente eleito da FAMURS, prefeito Marcelo Arruda, seu nome, toda a nova diretoria, o prefeito de 2023-2024, presidente, aqui Luciano Orsi, o nosso querido ministro Paulo Pimenta, extensivo ao ministro Jader Filho, nosso querido presidente do Tribunal de Contas, Marco Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa Adolfo Brito, e também a desembargadora Luz Maria Durelli da Silva, representando aqui o Tribunal de Justiça. Eu, como disse, não vou me delongar, mas deixar aqui uma mensagem. O governo federal atua integralmente aqui, governador Eduardo Leite e prefeitos, em 100% dos ministérios. O presidente Lula coordena em Brasília, o ministro Rui Costa faz reunião de sala de situação do governo federal todos os dias, no mínimo 2 a 3 horas por dia, ora coordenado por ele, ora pela ministra Lília Belchior, e obviamente que todos nós trabalhamos algumas horas antes e muitas horas depois. Então, o governo federal está desde o primeiro momento, sob a liderança do presidente Lula e do ministro Rui, em Brasília, fazendo toda essa sinergia e tomando uma série de decisões. E o ministro Pimenta fazendo essa coordenação aqui. E cabe a cada um de nós muitas tarefas. No meu caso, o diálogo permanente com o Eduardo Leite, com os prefeitos, o reconhecimento da situação de emergência e de calamidade passa por mim, porque a Defesa Civil Nacional, Larissa André, é ligada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E na hora que eu reconheço,
eu crio todas as condições legais para que o governo federal, na transversalidade, atue nas mais diferentes políticas públicas. E cabe também aquelas respostas primeiras. Nessas 3 semanas, ministro Pimenta, governador Eduardo, nós já aprovamos 431 planos de trabalho dos municípios. Obviamente que aí está a força de ajuda humanitária e de restabelecimento. Já temos 42 hoje em análise de reconstrução. Então já tem planos até do próprio governo do Estado, apresentado no governador Eduardo, de reconstrução. E não faltará, da parte do presidente Lula, condições para aquilo que é a responsabilidade do Ministério da Integração nessas questões de ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução. Obviamente que a grande agenda da reconstrução estão nos ministérios de infraestrutura com o próprio orçamento que o presidente Lula está destinando, o Ministério do Transporte e outros, cidades, como o caso do Jaime Filho que está aqui, e na parceria que a gente faz com os municípios e o governo do Estado, aquilo que já é de conhecimento dos senhores e que, obviamente, se apresentarão. Então, eu queria aqui apenas reafirmar esse compromisso. Não faltará da nossa equipe, eu estou aqui, eu acho que nesses 30 dias eu devo ter ficado uns 5, 6 dias fora do Rio Grande do Sul somente. A nossa equipe da Defesa Civil Nacional está aqui junto com o ministro Pimenta, o secretário nacional está aqui, muitos técnicos especialistas em planos de reconstrução, de restabelecimento estão aqui para estarem perto, o mais possível, né, que a gente possa, das prefeituras. Eu sei que é desafiador, mas não tem outra equação no desastre. A gente tem que botar toda a questão das diferenças políticas e ideológicas à parte. O sentido de defesa civil, colocando ou não o colete laranja, mas incorporando o conceito de defesa civil, é colocar o interesse do cidadão atingido pelo desastre acima de qualquer coisa. Senão não faz sentido. Tá? Não é justo qualquer um de nós colocar situações maiores do que aquela de atender a população, não sendo ela em primeiro lugar. Tem que ser em primeiro lugar. Tem que ser. Isso é o sentido de defesa civil. E não precisa de colocar o colete amarelo, laranja. É o conceito de defesa civil. É o cidadão comum que se envolveu no resgate, é o voluntariado, o empresariado, o trabalhador, das pessoas anônimas, e é também a atuação forte das instituições, sejam elas do legislativo, do judiciário, dos órgãos de controle, certo? Dos executivos sobretudo. Não foi por acaso que o presidente Lula trouxe aqui o Supremo, trouxe aqui o Tribunal de Contas da União, a Câmara Federal, Senado da República, para ver de perto a situação, porque medidas eram importantes, medidas não comuns a serem tomadas e adotadas e apoiadas e engajadas por todos. Nós continuamos todos tendo responsabilidades, tem controle, tem tudo, mas nós não podemos colocar, às vezes, o tempo do controle e da dificuldade como desafios para a resposta. Então, todos nós teremos que colaborar numa governança que facilite e atender bem as pessoas. Hoje eu diria que o problema não é recurso financeiro nem orçamentário. É o desafio de entregar mais rápido aquilo que as pessoas estão precisando. Como a gente se organiza melhor cada dia, governo federal, estadual e municipal, junto com a iniciativa privada e os trabalhadores, para que a resposta seja de ajuda humanitária, restabelecimento e reconstrução aconteça no tempo melhor possível, porque as outras condições, creio eu, que o presidente Lula criou um decreto de calamidade pública aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, criando na pessoa do Pimenta essa sinergia aqui no Rio Grande do Sul, que todos nós devemos apoiar na relação com o governo estadual e municipal e os recursos orçamentários e financeiros destinados em todas as esferas para que essa resposta aconteça. Então, da parte que me couber, contem comigo, que Deus os abençoe, viva a vida, a nossa solidariedade às famílias e às perdas, como diz o Pimenta, somente as vidas que nós não podemos trazer de volta. Mas todas as demais situações, eu acho que a nossa união é capaz de deixar o Rio Grande do Sul não só reconstruído,
mas com mais força ainda, como sempre teve, contribuindo com todo o Brasil e agora o Brasil contribuindo com o Rio Grande. Muito obrigado. Deus abençoe.